Nessa segunda parte da aula, vamos ver os MOSFET, né? Que são transistor a efeito de campo baseado em metal óxido semicondutor, MOS. Aqui temos um MOSFET de tamanho macroscópico e aqui temos um MOSFET que está em um circuito integrado, então possibilidade de miniaturização. Lembrando que o MOSFET é o transistor mais utilizado atualmente, né, nos processadores. A diferença do JFET fundamental é que o gate, a porta, ela não está direto em contato com o canal, mas tem um material isolante, nesse caso é óxido, né, que isola a porta do substrato do canal. Outra coisa é que o canal, nesse caso, é o tipo N, vai se formando, aqui por enquanto não tem, entre a fonte e o dreno. Vai se formando um canal, depois a gente vai ver qual é o mecanismo de formação desse canal de tipo N. Então, nesse caso, é um canal de tipo N, o substrato de tipo P, ok? E o gate não está em contato direto com esse substrato inicialmente. E outra coisa é que a fonte e o dreno também não estão está em contato com uma região de tipo N, mas tem uma junção depois, né? Então NP é de novo N. Então, aplicando um potencial entre source e drain, a gente não tem uma corrente elétrica, porque temos que a distância entre source e drain é suficientemente alta. E temos também duas junções, uma invertida da outra, né? Então, temos, por exemplo, NP direta e PN reversa, ou contrário, NP reversa e PN direta, tendo somente dois terminais, uma é reversa, é direta. Então, sempre temos uma corrente reversa que vai dentro da qual a corrente elétrica vai ficar desprezível. Então, inicialmente, não temos, quer dizer, em função de um potencial entre source e drain, não temos corrente elétrica entre os dois. A diferença do que acontecia lá no JFET. Podemos ter canal de tipo N, na hora que, como vocês estão vendo aqui, a fonte está em cima de uma região N, dopada N+, e o dreno também, de uma outra região tipo N+, as duas isoladas, como já falei. E nesse caso é tipo NMOS, porque aqui vai se formar um canal N entre os dois, ou PMOS, em que o canal de tipo P. Em um circuito integrado, normalmente a gente tem os dois que funcionam de forma alternada, né? Ou um ou outro deixa passar corrente, ok? Então, na formação de um circuito integrado, a gente vai ter NMOS e PMOS no mesmo tempo. E a tecnologia de fabricação desses dispositivos é muito complicada. Tá? Tem várias etapas, aqui está descrito, sem entrar muito em detalhes, mas tem a formação de um óxido, depois corrosão desse óxido para formar uma janelinha onde a gente pode fazer uma dopagem, nesse caso tipo N, depois o óxido é removido de novo através de uma nova corrosão, aí se cria o gate, se deposita, por exemplo, aqui silício policristalino, se remove de novo, se faz implantação de uma outra dopagem, né, de outras regiões dopadas, depois é crescido um nitreto, depois é corroído um nitreto em algumas regiões, então tem sempre a fotolitografia, né, para selecionar as regiões nos quais fazer a corrosão, depois é crescido um metal, e de novo, no final, corroído parte do metal, sempre em regiões selecionadas. Então, a tecnologia é bastante complicada, mesmo se bem conhecida, e até industrialmente, né, é o que se faz. Então, de uma forma cotidiana, né? Então, de uma certa forma simples para quem conhece essa tecnologia, mas
complicado porque tem várias etapas a fazer e não tão simples. Agora, vamos ver o que acontece naquele gate que é a base do meu... vocês estão vendo aqui, então, do gate, né, que é a base do meu MOSFET, tá? O contato metal óxido semicondutor, MOS, é a base do funcionamento do MOSFET e da formação daquele canal que eu falei no início. Inicialmente, vamos pegar a situação em equilíbrio, em que o potencial então é igual a zero. O metal está aqui à esquerda, ele tem uma certa energia de Fermi, uma certa função de trabalho. A função de trabalho seria o potencial necessário, a energia necessária para extrair o elétron da energia de Fermi. O óxido é uma barreira entre o metal e o semicondutor, ele é muito fino, mas faz com que tenha uma barreira lá, e o semicondutor com sua banda de condução, que é o mínimo da banda de condução, o máximo da banda de valência. Aqui estou considerando um substrato tipo P, então com muito mais buracos, vocês estão vendo aqui, então, do que elétrons, ok? O semicondutor com com sua energia de Fermi, que aqui está perto da banda de valência, tá? E ok, todas as suas características que a gente conhece também. Aqui seria a afinidade eletrônica, né? O potencial necessário para extrair elétrons da banda de condução até o vácuo também, tá? Para tirar da banda de condução. Agora, na hora de aplicar um potencial negativo no metal, o que eu estou fazendo, né? Aplico um potencial negativo no metal, no gate, ok? No metal. Vou ter um encurvamento das bandas, ok? Só que, tendo aqui um óxido, eu não vou ter transferência de elétrons para o metal ao substrato, né? O óxido impede que tenha passagem de corrente elétrica. É um óxido suficientemente espesso para que não tenha essa transferência de carga. Então, a energia de Fermi fica, no caso do semicondutor, fica plana, não segue o encurvamento devido ao campo elétrico. Quer dizer, eu tenho campo elétrico, então tenho encurvamento das bandas. Encurvamento das bandas a gente viu na junção PN, que é ligada à formação de um campo elétrico interno. Então, aqui tenho campo elétrico, tenho encurvamento das bandas, não tenho transferência de carga, então a energia de Fermi ela fica plana, fica na mesma posição do que no equilíbrio que a gente já viu aqui, ok? No equilíbrio. Do lado do semicondutor, do metal, eu tenho potencial negativo, então a energia de Fermi é levantada, ok? Que, né, já visto, a energia de Fermi é levantada quando o potencial negativo no metal. E isso faz com que eu tenha a formação de um campo elétrico, encurvamento das bandas dessa forma como vocês estão vendo, e aqui é negativo, ok? Então ele atrai o metal, atrai através de um campo elétrico buracos. Então tenho uma certa acumulação no meu substrato tipo P de buracos aqui na região da interface. Então é por isso que eu tenho aqui bem mais buracos do que no resto do meu substrato. Então esse encurvamento das bandas faz com que a energia de Fermi fique muito mais perto na interface à banda de valência, e isso faz com que, se vocês olharem nas fórmulas já vistas de densidade de portadores nessas condições, quando a energia de Fermi é muito mais perto da banda de valência, eu vou ter uma concentração de portadores, nesse caso buracos, muito maior aqui na interface do que aqui no resto do substrato. Isso é devido a esse encurvamento das bandas, a presença desse campo elétrico. Então, essa primeira
condição em que o potencial é negativo de um metal óxido, de um sistema metal óxido semicondutor, em que o semicondutor é dopado P, eu utilizo um potencial negativo no metal, essa particular condição se chama de acumulação de cargas na interface entre o substrato, o semicondutor e o óxido. Ao contrário, se o potencial é positivo no metal, eu tenho aqui um decaimento, digamos, da energia de Fermi no metal. Isso comporta um encurvamento das bandas, dessa vez por baixo, que faz com que tenha, no meu substrato tipo P, muito menos buracos na interface, ao contrário do que acontecia antes, né? Na interface a energia de Fermi está bem mais longe em relação ao máximo da banda de valência, com isso eu tenho muito menos buracos aqui na interface do que no resto do meu substrato. Então, quando o potencial é positivo, eu vou ter um fenômeno chamado de depressão, de carência, digamos, de cargas positivas aqui. Do outro lado, a gente vê que aqui tem um potencial positivo, ele repele buracos, então atrai elétrons. Eu vou ter mais elétrons, um pouco de mais elétrons aqui, né? Mas é um substrato tipo P, então são muito poucos de todo modo, mas menos buracos aqui, porque esse potencial é positivo. No caso do potencial, quando o potencial atinge um valor crítico, o potencial sempre é positivo, a energia de Fermi vai ainda mais para baixo no metal. O encurvamento é ainda maior no caso do substrato de tipo P, tanto que esse nível aqui, que era a energia de Fermi para intrínseco, no caso desse substrato tipo P, na interface ele é menor em relação à energia de Fermi do substrato, que permaneceu no mesmo lugar, como já a gente falou antes. Então a gente tem uma depressão ainda maior de cargas, no caso do página na interface, né? No caso do tipo P, de cargas positivas, né? de buracos. Mas do outro lado, se vocês olharem nas fórmulas, quando a energia de Fermi é maior da energia de Fermi para intrínseco, significa que o semicondutor é de tipo N. Quer dizer, na interface, a causa desse efeito de campo, a causa desse potencial positivo, muito positivo, é além de um potencial crítico do metal, na interface, o semicondutor virou semicondutor tipo N. Tem uma acumulação de cargas, dessa vez negativas, de elétrons na interface, porque a energia de Fermi é maior, né, é mais elevada em relação à energia de Fermi para intrínseco. Né? Tem esse cruzamento entre as duas bandas, e se a gente olhar na fórmula que a gente viu já na semana passada, isso significa que a concentração de elétrons é maior da concentração de buracos. Na interface, o substrato, que é um substrato tipo P, virou de tipo N, por efeito de campo. Então, a gente formou aqui um canal. Formou um canal de tipo N. Se a gente olhar aqui, entre a gente está considerando aqui um substrato tipo P, né? Vamos lá. Aqui, um substrato tipo P. Entre essas duas ilhas, digamos, de regiões N, vai, a causa do efeito de campo devido ao potencial de gate, né, vai se formando um canal aqui entre as duas regiões. A gente fez o exemplo do substrato tipo P, mas a mesma coisa, visto em reverso, temos no substrato tipo N, tá? Então, vai ter de novo uma região inverso dessa vez. Então, se é negativo o potencial, a gente vai obter aqui uma região que chama de inversão
inversão de carga, o canal, informação de um canal, dessa vez um canal de buracos, né, não substrato tipo N, quando dessa vez o potencial é negativo o suficiente para formar esse canal. Então é isso que acontece, tá? A formação de um canal. Mas vocês estão vendo aqui, né? Tem um canal negativo aqui, um canal de elétrons. Mas a questão do estreitamento do canal, então uma vez que a gente forma esse canal, tem também a questão do estreitamento do canal. Por quê? Mesma coisa que a gente viu antes para o JFET. Entre a source, que eu coloco um potencial negativo na source e positivo no drain. Então, quando eu coloco um potencial positivo no drain, aqui eu vou ter positivo drain, negativo aqui embaixo do drain e positivo o substrato, tá? Então, principalmente aqui perto do drain, eu vou ter uma região de pressão mais larga, porque eu tenho uma junção reversa. Positivo no drain, né? O potencial positivo no drain, é negativo aqui, é dopado de N, então eu vou ter uma junção reversa. Quanto maior é o potencial do drain, tanto maior vai ser essa região de depressão. Então essa região de pressão vai crescendo, como estão vendo aqui, principalmente do lado do drain, vai crescendo tanto a um certo momento estreitar esse canal. Então ao passo que aumento o potencial no drain, eu vou ter um valor crítico de potencial do drain, né, do potencial entre drain e source. Eu estou considerando sempre o source a terra, então com 0 volt, como estão vendo aqui. Então, quando eu falo de potencial no drain, porque é positivo no drain em relação ao source, que normalmente é terra. Então, vou aumentando, né, a um certo quando supero esse valor crítico, vou aqui formando aquele efeito de pinch-off, de estreitamento do canal devido à formação da região de depressão. E uma vez que eu tenho esse estreitamento do canal devido a essa região de depressão, eu vou ter também uma saturação da corrente entre drain e source, tá? Mesmo tendo um canal, né? Esse canal vai ser estreitado, mesmo tendo as condições para que se forme esse canal devido ao gate, causa da aumento, a um certo ponto, né, aumento o potencial do drain, mas vou ter esse fenômeno de pinch-off também. Então a situação é bem parecida do que a gente já viu no caso do JFET. A característica de corrente e tensão é bem parecida, no sentido que a gente tem um aumento inicialmente quase linear e depois uma saturação na hora de atingir aquela região de pinch-off, aquele potencial de pinch-off. Potencial de pinch-off, dessa vez é um pouco diferente do que no caso do JFET. Dessa vez, como a gente viu, se o gate tem potencial zero, não tem formação de canal. Se o gate tem potencial zero, não tem corrente elétrica. Então, eu vou ter corrente elétrica somente aplicando potencial no gate. Estão vendo que quanto maior o potencial no gate, esse efeito de pinch-off vai acontecer sempre mais tarde, digamos, para potencial de drain maiores, então vou atingir correntes sempre maiores, aumentando o potencial do gate. Tá? Quanto maior o potencial do gate, maior vai ser a corrente elétrica coletada no meu dreno, tá? Entre dreno e source.